Olá, eu sou Anita Previtali Castro, eu sou membro do núcleo de oncohematologia da Abrenfo e hoje eu vim falar sobre os anticorpos bispecíficos. Antes de falar então sobre o anticorpo bispecífico, a gente vai trazer o que é a terapia oncológica, né? Então, quando a gente escuta o termo terapia oncológica, ele é o conjunto de termos usados para descrever as opções de tratamento do paciente com câncer. E essas opções vão se estendendo ao longo dos anos, né? Antigamente a gente só escutava como um tratamento do câncer, cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, alguns medicamentos, e agora são diversos quimioterápicos, porém ainda cheio de efeitos adversos. Foram surgindo as terapias-alvo e a imunoterapia, que é o que eu vou falar hoje nessa aula. Atualmente, em comparação com as estratégias antineoplásicas convencionais, a imunoterapia é considerada o tratamento mais promissor contra o câncer, desempenhando um papel indispensável no aumento da eficácia terapêutica, especialmente contra os cânceres refratários. Essas imunoterapias, entre elas, elas se encontram os anticorpos monoclonais, os inibidores checkpoint, as terapias com células CAR-T e os anticorpos bispecíficos. E antes de falar sobre a terapia, sobre a imunoterapia, sobre o anticorpo específico, é importante a gente lembrar o que é o anticorpo. Então, voltando lá para as aulas de imunologia, o anticorpo são moléculas que atuam no sistema de defesa. São produzidos pelos plasmócitos e cada anticorpo atua sobre determinado antígeno com diferentes formas de agir, podendo causar neutralização ou opsonização. São divididos em 5 classes: o IgM, o IgG, o IgA, o IgD e o IgE. E aqui pelas figuras, a gente vê que esse é em formato de Y, que é o anticorpo que a gente costuma ver o mais clássico. Quando a gente pensa em anticorpo, são esses anticorpos em formato de Y, mas também tem outros formatos como o IgM e o IgA. Então, o anticorpo, ele consiste em domínios pesados e domínios leves, que se conectam para formar cadeias. As cadeias leves, elas consistem em 2 domínios leves e as cadeias pesadas em 4 domínios pesados. Uma cadeia leve e uma cadeia pesada vai formar um par. E os 2 pares de cadeias leves e cadeias pesadas, aí sim compõem um anticorpo. A região onde os 2 pares se conectam é chamada região de dobradiça, ou FC. E o IgG é o anticorpo mais abundante no sangue e mais utilizado nessas terapêuticas. Então, falando numa linha do tempo, desde quando começou a surgir a imunoterapia, né? A imunoterapia com os anticorpos específicos, em 1961, iniciou o conceito de produzir anticorpos multiespecíficos, misturando diferentes fragmentos de anticorpos. Em 1990, foi feito o primeiro ensaio clínico com anticorpos bispecíficos. Em 1995, foi usado pela primeira vez em tumores hematológicos, no caso, em linfoma não Hodgkin refratários. E em 2014, então, foi aprovado pelo FDA o blinatumomab, foi o primeiro anticorpo específico, acho que mais abrangente, mais famoso, que é usado, né, para tratamento dos pacientes com LLA recidivado ou refratário. E aqui a gente vê que no Brasil o blinatumomab ele foi aprovado pela Anvisa só em 2016. Então foram 2 anos entre a aprovação dos Estados Unidos para a aprovação no Brasil. Esses novos anticorpos bispecíficos, como o teclistamab e o talquetamab, o tempo de aprovação pelo FDA, do FDA para a Anvisa já foram de meses. Estão provando como está mais rápido o processo de aprovação e utilização nos pacientes. Então, os anticorpos de alvo único, eles são próximos às moléculas naturais, sendo mais fácil do organismo aceitar. Quanto mais se adiciona moléculas, mais diferente ele vai ficar do natural, o que pode aumentar o efeito colateral. E quais são as dificuldades? As dificuldades estão na fabricação dos anticorpos específicos, na estabilidade do processo e no grau de tolerância do paciente.
Então, os anticorpos bispecíficos, eles são feitos a partir de dois anticorpos monoclonais distintos que podem se conectar a dois antígenos ao mesmo tempo. Ele vai ter duas funções, vai fazer o reconhecimento da célula tumoral e a ligação com os linfócitos. E de acordo com a sua estrutura, eles podem ser divididos em duas categorias: o subtipo IgG-like e o subtipo IgG não like. Então, a plataforma IgG-like, ela é aquela mais perto, né, do formato de Y, que é mais conhecido, e então ela possui uma infinidade diferente de tecnologias, como sobre os emparelhamentos das cadeias. Porém, ela tem uma maior complexidade de fabricação, mas ela é mais estável. Um exemplo é o teclistamab e o talquetamab, que a administração pode ser semanal, porque é um anticorpo específico mais estável no organismo. Já a plataforma IgG não like, então os fragmentos, ela tem uma menor complexidade de fabricação, porém ela é menos estável. Um exemplo é o blinatumomab, que foi o primeiro anticorpo específico mais utilizado, né, para o LLA, que a administração é endovenosa e é contínua, com um tempo de estabilidade muito curto. E no mieloma múltiplo, aprovados pela Anvisa, existem os seguintes alvos para os anticorpos bispecíficos: o alvo BCMA e o alvo GPRC5D. Falando então um pouquinho sobre o teclistamab e o elranatamab, que são os anticorpos bispecíficos já aprovados pela Anvisa, eles têm o redirecionamento das células T e eles têm como alvo o BCMA, que é o antígeno de maturação das células B, expresso nas superfícies do mieloma múltiplo. Aqui à esquerda, como um desenho bem simplificado, dá para ver o formato aqui do Y, do BCMA, com o CD3, que forma a molécula do teclistamab. E qual é o mecanismo de ação? O mecanismo de ação é a ativação das células T e subsequente lise e morte das células do mieloma múltiplo. O que o teclistamab vai fazer? Ele vai juntar os linfócitos T a partir do CD3, vai aproximar com as células do mieloma múltiplo a partir do alvo do BCMA e com isso vai fazer a ativação desses linfócitos, causando a morte celular do mieloma múltiplo. Também tem o talquetamab, é um anticorpo bispecífico de redirecionamento de células T que tem um diferente alvo, e esse alvo é o GPRC5D, que é o receptor acoplado à proteína G, da família C, grupo 5 e membro D. Ele é um receptor órfão expresso em plasmócitos malignos. Então, também simplificadamente, a mesma formação, né, mesma fabricação do teclistamab, né, parecido, de forma bem simplificada, também é o GPRC5D, juntou com o CD3, formando a molécula no anticorpo específico do talquetamab. E o mecanismo de ação, também ativação das células T e subsequente lise e morte das células do mieloma múltiplo. Pela mesma forma, vai aproximar o linfócito T pelo CD3, pelo receptor CD3, e aproximar as células do mieloma múltiplo, só que aí pelo alvo diferente, que é o GPRC5D. Essa aproximação vai causar a ativação dos linfócitos e a morte celular. E a administração? A administração, o blinatumomab, que tem a estabilidade menor, costuma ser por endovenosa, como já foi falado no slide anterior. A administração do talquetamab, do teclistamab, pode ser por via subcutânea, por esse tempo maior de estabilidade. As pré-medicações, elas são feitas conforme recomendação em bula. Normalmente, o primeiro ciclo é composto com pré-medicação, mas é muito importante estar de acordo com o que está escrito na bula de cada medicação que for prescrito para o paciente. Lá vai ter a indicação de quais pré-medicações utilizarem, se elas são precisas ou não, se é no primeiro ciclo ou nos demais ciclos, o que acontece se o paciente tem uma reação, tudo vai estar descrito na bula, que é bem importante cada vez que for fazer a aplicação da medicação. Os eventos adversos. Os eventos adversos, eles podem ser de dois tipos, ou eles são ligados ao mecanismo de ação, ou eles podem ser ligados ao alvo. O alvo BCMA, ele quase não possui eventos adversos, mas o alvo GPRC5D,
ele tem eventos adversos associados à queratina. São as células epiteliais da pele e da língua. Pode causar, então, alteração do paladar, alteração nas unhas, ressecamento das mucosas, ressecamento da pele. Então, é o paciente que a gente vai ter que ficar mais atento a esses efeitos adversos associados ao alvo e ter uma intervenção de enfermagem mais precocemente possível, de acordo com o efeito adverso que ele apresentar. Já os eventos adversos relacionados ao mecanismo de ação, como todo redirecionador de linfócito T, vão mexer com o sistema imunológico. Então, o paciente pode apresentar síndrome de liberação de citocinas, neurotoxicidade, citopenias, hipogama-globulinemias e infecções. Esses efeitos adversos não vão ser aprofundados agora, porque vão ter os outros módulos que vão falar sobre também a imunoterapia com as células CAR-T e que também possui esses efeitos colaterais de redirecionador de linfócitos T. Então, neles a gente vai aprofundar mais sobre esses temas. E para concluir, existem várias terapias promissoras para mieloma múltiplo refratário ou recidivado. Hoje em dia a gente vê cada vez mais o mieloma múltiplo com opções de tratamento. Os anticorpos bispecíficos, eles estão prontamente disponíveis para uso. Eles são produtos de prateleira. Então, de todas essas gamas e todos esses leques de opções que estão surgindo, o anticorpo bispecífico ele já está ali. Tem que ter muita atenção aos efeitos colaterais e a qualidade de vida do paciente. Lembrando que são pacientes com mieloma múltiplo refratários ou recidivados, então que já passaram por longas linhas de tratamento. Então, sempre a gente tem que sempre pensar no bem-estar e na qualidade de vida desse paciente. E principalmente o treinamento da equipe multiprofissional com essas novas drogas. Hoje as drogas chegam numa velocidade muito rápida, estão disponíveis de maneira muito rápida, tudo que a gente quer cada vez mais é tratar o paciente da maneira mais rápida possível, mas a gente tem que estar apto e treinado para isso, para garantir uma boa assistência ao paciente. Então, eu tenho que ter uma equipe treinada para cada nova droga que aparece, para que saiba o que é a nova droga e como manejar o paciente. Espero que tenham gostado. Obrigada.